Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma semana de aprendizado aqui na nossa plataforma online da Seduc. Eu sou a professora Rafaela, professora de Geografia, que estou com vocês ao longo desse ano, né? E para essa semana nós iremos aprender aí, nós iremos aprofundar o tema da poluição. Semana passada nós falamos sobre a água, né? E a água não é, né, o único recurso, o único ambiente que sofre com a poluição. Na aula dessa semana a gente vai ver os diferentes tipos de poluição que existem e como essa poluição afeta aí o nosso planeta e também os seres vivos. A primeira coisa, né, que a gente tem que ter em mente aí é o que é poluição. Poluição, né, é a introdução de substâncias, né, ou energia, por exemplo, né, som e luminosidade são energias, né, não são substâncias, né, no ambiente. E essa introdução, ela vai gerar alterações físicas e químicas, né, de um modo negativo, alterando o equilíbrio aí de ecossistema, trazendo prejuízos aí para os seres vivos. Isso pode acontecer de uma maneira mais intensa pela ação do homem, né? E aí, como tem no nosso fundo de aula, vai estar aí prejudicando o mundo, né? Prejudicando aí o ambiente aonde a gente vive, né? E aí a gente tem alguns tipos de poluição, né, mais comuns aí que a gente vai trazer na nossa aula. Então, a primeira poluição que está no nosso material, a gente está falando sobre poluição atmosférica, né? Que é quando vão ser expelidos, né, no ar partículas aí que vão contaminar, né? Então vão ser gases, líquidos, partículas sólidas em suspensão, material biológico, né? Pode ser um vírus, né? Como a gente está aí vivendo essa época dessa doença respiratória que é a Covid-19, né? Um material aí que está disperso no ar, por isso que a gente tem que usar as máscaras, né? Como uma forma de proteção contra esse material aí contaminante que tem aí em alguns ambientes, principalmente em ambiente fechado, né? A gente tem aí poluentes na atmosfera. A poluição atmosférica, ela é mais intensificada nos grandes centros urbanos, devido, né, à grande concentração de carros, né, de veículos, além de algumas cidades possuírem indústrias, né, indústrias que vão aí jogar no ambiente, no ar, né, partículas de fumaça e outros tipos de substâncias na atmosfera. Então, geralmente, a poluição atmosférica ela é mais frequente nas cidades maiores, por conta desse fluxo, né, de veículos, principalmente, que acontece aí nos grandes centros. Isso vai afetar bastante também a saúde da população, né? Que vai ser uma população que vai procurar os centros médicos com mais intensidade, né? Vai procurar aí hospitais públicos e particulares em busca de tratamentos respiratórios, né? E segundo os dados, né, da Organização Mundial de Saúde, cerca de 7 milhões de mortes prematuras em todo o mundo são causadas pela poluição do ar, dentro e fora de casa, né? Então a poluição a poluição atmosférica gera um grande mal para as pessoas, trazendo doenças respiratórias, como asma, bronquite e outros tipos de doenças desse sentido aí do sistema respiratório. A gente vai ter também a poluição hídrica, que a gente já vem falando aí algumas aulas, né? Que é a poluição da água. E aí vai entrar pra gente a poluição dos rios, né? Lagos, mares, né?
Então, você tem aí a infiltração de material poluente no solo, né? E aí a gente já tem outro tipo de poluição, que é a poluição do solo. Mas aí, a partir do momento que esse material ele infiltra no solo, ele pode chegar ao lençol freático, que é aquela água que fica armazenada no interior do solo. E com isso, né, essa poluição vai contaminando o solo e também a água que a gente consome e que de alguma forma vai chegar nos rios, né? Os próprios rios também sofrem muito com o despejo aí de esgoto industrial e esgoto doméstico, né? Então são várias substâncias lançadas aí nos rios, lagos e nas águas subterrâneas, né? Descarte incorreto de lixo também é um fator que gera. E a gente tem, né, poluição sonora, visual e luminosa, né? Poluição sonora é quando a gente tem muitos sons no ambiente a ponto de incomodar as pessoas e os animais também, né? Esses sons, eles são provenientes de onde, né? Do trânsito intenso, buzina, barulho de carro, de motor, de indústrias também, que podem ser instaladas em áreas, né, mais residenciais, né? Além disso, né, carro de som também é considerado, né, como um promotor de poluição sonora, né? A poluição visual, ela é muito causada por outdoor, né? Propaganda, muitas imagens. Isso, a sonora e a visual, elas causam estresse na população, né? Porque a gente, né, vê aquela paisagem poluída e aquilo acaba cansando, né, a nossa visão, né, os nossos sentidos. A poluição luminosa, ela está muito presente nos grandes centros, principalmente quando a gente vê em filmes aí, por exemplo, que se passam no Japão, na China, né? Mais no Japão, em Tóquio, né? Até quando alguns cenários mostram Nova York. Então são prédios extremamente iluminados, com muitos letreiros, com muita informação, né? Essa luz artificial, ela acaba gerando também estresse e atrapalhando o funcionamento saudável aí dos organismos, dos seres vivos, né? E até das plantas, né? A gente também tem um outro tipo de poluição que eu trouxe no material de vocês, né? Que já é uma poluição causada por radiação, né? A gente tem radiação aí em equipamentos hospitalares, então o descarte adequado se faz necessário para não se poluir o solo, para as pessoas não terem contato, né, com essas peças que possuem radiação, principalmente equipamentos de raio-x, né, que trabalham com radiação, né, e outros equipamentos também que utilizam esse tipo de substância, né. As próprias usinas nucleares também são causadores dessa poluição. Então foi isso, pessoal, né? Na aula de hoje nós vimos aí os tipos de poluição, como esses tipos de poluição afetam aí o meio ambiente e também os seres vivos, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixem de fazer a leitura aí do seu material, né? Se tiverem alguma dúvida, coloquem lá na plataforma a pergunta de vocês. Na próxima semana a gente vai responder. A gente não precisa nem identificar, né? Que tem aluno que tem vergonha, né? A gente pega a dúvida e responde aqui na nossa videoaula. Espero que a aula tenha ficado claro para vocês, né? Nossas semanas avaliativas estão se aproximando. Se preparem e estudem. Até a próxima!